Você piscou e Invocação do Mal voltou. Quando todo mundo achou que a franquia tinha encerrado um ciclo, a Warner foi lá e anunciou um novo filme. E não é qualquer filme, é um prelúdio com um título oficial e data de estreia já marcada. Ou seja, o universo de Invocação do Mal ainda tá bem longe de acabar. Nesse vídeo nós vamos te explicar sobre o novo filme de Invocação do Mal, quando ele chega e o que esse prelúdio pode trazer pra franquia. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já deixa o like agora no comecinho do vídeo, se inscreve no canal, também comenta o que você quer ver por aqui e corre pro nosso Instagram para conferir tudo sobre o mundo do cinema. A Warner anunciou que o novo filme da franquia vai se chamar Invocação do Mal, Primeira Comunhão. Bom, como já deixaram claro, esse filme aqui é um prelúdio, ou seja, ele vai voltar no tempo para contar a história. Além do título, o estúdio também confirmou que a data de estreia vai ser dia 10 de setembro de 2027 lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil provavelmente vai seguir a mesma data. Ainda não divulgaram a sinopse do filme, mas pelo título já fica claro que eles não vão continuar da onde a história parou. Eles vão contar o que aconteceu antes. Isso já muda bastante coisa, porque quando você volta no tempo no universo como Invocação do Mal, você não tá só contando mais uma história aleatória. Você tá mexendo com origem, contexto, ou seja, eles vão trazer coisas que a gente não viu nos filmes principais. E é aí que esse anúncio começa a ficar interessante de verdade. E pra entender o porquê que esse anúncio é importante, a gente precisa entender em que momento a franquia tá agora. Invocação do Mal começou lá em 2013 e virou um dos universos de terror mais lucrativos do cinema. Teve trilogia principal, vários spin-offs, tudo girando em torno do mesmo universo sobrenatural. Só que nos últimos anos começou a rolar muito aquele papo de encerramento de ciclo, e aí muita gente achou que a franquia ia parar por algum tempo ou parar de expandir a franquia. Muito disso veio por causa do último filme, que foi vendido como encerramento da história dos Warrens. Muita gente entendeu aquilo como um ponto final para a franquia inteira, só que o estúdio nunca deixou isso claro, e a prova disso é esse prelúdio. E eu acho que eu preciso deixar claro que quando eles anunciaram Invocação do Mal 4 como o último filme, eu nunca acreditei nisso, porque eu acho que isso só é definido depois que o filme é lançado, porque se o filme vai bem, eles fazem um novo filme. Isso tá claro, qualquer amante de cinema sabe disso. Se o filme vai bem, mesmo que foi prometido como o último filme da franquia, vai vir um novo filme. A gente sabia que, filmes como Annabelle e Freira teriam ainda continuações, isso sempre ficou claro, mas pra mim, mesmo o universo Invocação do Mal, no caso os 4 filmes que foram lançados, não eram os últimos a serem lançados, principalmente com o sucesso que foi o 4º filme. Bom, mas nos foi revelado que pelo menos a história de Ed e Lorraine Warren havia acabado, e eu acho que isso eles vão manter. Então o que eles estão pretendendo fazer com esse novo filme, com esse prelúdio? Eles vão contar histórias do que aconteceu antes, ou seja, a gente vai ver coisas que não foram contadas na franquia, provavelmente só mencionadas. Esse tipo de escolha também costuma ser estratégico. Prelúdio não exige que o público esteja atualizado com tudo, mas ao mesmo tempo agrada quem já é fã de longa data. Então esse anúncio ele não é só mais um filme, ele mostra o quanto Invocação do Mal ainda é uma franquia forte e ainda tem mais história pra ser contada. Agora, quando a gente fala sobre um novo Invocação do Mal, uma das coisas mais importantes é quem tá envolvido nisso. Ai, posso ser sincera com uma coisa? Não, Vitória, eu tô chorando já, fala. Sério? Não, fala aí. Tem muita gente feliz que o Michael Chaves não vai voltar, né? E assim, eu acho que eu gostaria que ele voltasse. Eu acho que ele saberia o que fazer agora um pouco melhor. Mas assim, opinião de quem gostou do 4º filme, que eu sei que teve muita gente que não gostou. Quer dizer, a grande maioria não gostou, né? Não acho que a grande maioria não gostou. Eu acho que a grande maioria não gosta do 3º filme. Agora o 4º eu acho que teve uma grande divisão. Tipo, ficou meio balanceado, ficou meio que igual. Eu acho que a mesma quantidade de pessoas que gostou também não gostou. Eu sou do time que gostou. Eu também, gente. E assim, gente, a gente fala muito mal do Chavinho aqui no canal. A gente sempre falou e a gente tava com muito medo de Invocação do Mal 4 justamente por causa da direção dele. Mas, baseado no que nos foi proposto, aí a gente gostou do que ele fez no 4º filme. Dava pra ser melhor? Dava pra ser muito melhor. Mas o que foi proposto. O que foi proposto, a gente abraçou. E é isso. Mas a gente defende o Michael Chaves só com Invocação do Mal 4, porque passou disso já não consigo mais. Não, mas aí vocês vão entender o porquê que eu tô receosa. Segundo The Hollywood Reporter, que é uma das fontes mais confiáveis de Hollywood, o filme vai ser dirigido por Rodrigo Hur. Esse é o primeiro grande projeto dele dentro de uma franquia desse tamanho. Então assim, isso é muito interessante porque traz um novo olhar pro universo. Porém, ele não tem experiência nenhuma dentro do universo.
Então assim, o que vocês acham? Eu acho que depende do seu ponto de vista. Se você estiver olhando com um olhar positivo, você vai falar, caraca, que legal, de repente vai ser uma coisa boa. Mas se você já tiver com preconceito com esse filme, provavelmente essa escolha não vai te agradar. Agora vamos pros roteiristas, que fica mais interessante. O roteiro fica nas mãos de Richard Nigg e Ian Goldberg, dois nomes que não são novidade nenhuma pra quem acompanha o Invocaverso. Eles escreveram Invocação do Mal 4, O Último Ritual e A Freira 2. Então assim, pra você que não gostou de Invocação do Mal 4, pra você que não gostou de A Freira 2, entendeu? Porque assim, é uma porcaria, né? Quando de repente a direção tem muito o que nos mostrar, mas aí o roteiro é meio ruim ou vice-versa. A Freira 2 e Invocação do Mal 4 foram dirigidos pelo Chavinho também. Então assim, será que se fosse dirigido por outra pessoa, os roteiros teriam sido valorizados? Ou será que a direção do Chavinho teria sido valorizada se o roteiro fosse melhor? Bom, gente, eu acredito que dentro do cinema tudo precisa funcionar pro filme funcionar no final das contas. Se tem um roteiro meio merda e uma direção boa, o filme vai ser meio merda. Então, vocês não acham que no caso desses filmes foi porque é tudo meio bunda? Porque como eu falei, gente, a gente gostou de Invocação do Mal 4, mas tá longe de ser um excelente filme. A gente nunca disse isso e a gente nunca achou um excelente filme. Mas baseado na proposta que foi dada, né, tipo assim, ainda mais com a direção do Chavinho, que a gente nem gosta, a gente se surpreendeu com o filme. Então, será que agora, tipo, mesmo sendo os mesmos roteiristas desses filmes que nem agradaram a grande população, ele vai conseguir agradar? Será que vai ser bom? Não sei. Eu acho que vai ser um mediano de novo. Tá. Mas agora a pergunta que fica é: que história vai ser contada? O próprio título já dá uma pista, Primeira Comunhão. Isso automaticamente puxa o imaginário para algo mais religioso, talvez até mais pesado no terror, bem diferente de só mais um caso aleatório. Agora, se o passado tá sendo recontado nesse filme, qual demônio que vai atormentar o público? Certo, gente, o próximo filme é uma prequel. Precisamos decidir quem que vai traumatizar o público agora. De novo eu não, já fiz 3, 4, sei lá, já perdi a conta. Você tem uma franquia, Anabelle, aguenta aí. Mas a gente já sabe qual é o demônio? Ainda não. E a motivação? Trauma religioso, infância problemática e possessão. Clássico. Mas isso não é falta de ideia? Não. Mesmo sem detalhes da trama, esse anúncio deixa claro que a ideia não é só voltar no tempo, é organizar esse universo, reforçar a mitologia e preparar o terreno pro que vem depois. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante e um pouco confusa também. Isso porque desde antes do lançamento de Invocação do Mal 4, O Último Ritual, muita gente já tratava o filme como o fim definitivo da história dos Warren no cinema. E muita gente entendeu que sim, aquele era o final do Ed e da Lorraine. Porém, assim, a New Line sempre deixou claro, como a gente disse, que eles teriam mais história pra contar ainda. Era o fim do Patrick e da Vera, né? Não dos Warren. Exatamente. O presidente do estúdio chegou a comentar que o Último Ritual representava apenas o fim da primeira fase da franquia e que a fase 2 ainda estava sendo pensada. Ou seja, oficialmente a ideia nunca foi parar tudo, até que os protagonistas vieram dar entrevistas. Em entrevistas, Patrick Wilson e Vera Farmiga disseram que eles ficaram surpresos com essa famosa fase 2, porque pra eles o quarto filme foi tratado como um fim. E eu acho que essa entrevista que eles deram fez com que as pessoas ficassem mais confusas em relação a isso, mas pra mim sempre ficou muito claro que é porque eles pretendiam seguir essa história sem os Warren. Bom, e aí ficou essa sensação estranha, porque o estúdio tava falando do futuro e os atores se despedindo. Até o James Wan disse que o Último Ritual entrava nessa ideia, né, de acabar com a história dos Warren, mas ainda tinha mais história pra contar. Então eu acho que a galera, tipo assim, comprou essa ideia de o último filme da franquia, só que eles não estavam lendo nas entrelinhas, né, que teriam mais histórias a serem contadas, tirando os spin-offs. E aí a galera comprou como o fim, só que agora que tá vindo novos filmes, eles estão tipo, ué, não entendi, não era o fim? Ah, o marketing foi bom. Foi ótimo. Porque eu também acreditei, eu não achei que viria esse prelúdio assim tão rápido. Ah, eu imaginei. A gente desconfiou, mas eu não achei que ia vir tão rápido. Fez assim, ó. Mas eu acho que foi justamente isso. Como eles venderam o filme muito bem, a galera correu pros cinemas. E aí vendeu mais e eles falaram, ó lá, não falei? Vamos fazer mais um. Vamos fazer um prelúdio. É, porque aí começa nessa história de origem, é isso aí, né? Ai. Bom, mas a questão é, se Ed e Lorraine realmente estão saindo de cena, quem assume esse universo agora? Invocação do Mal, Primeira Comunhão, deve mostrar um período bem anterior aos filmes que a gente conhece. Aquela fase que o Ed e a Lorraine ainda estavam dando os primeiros passos no mundo sobrenatural. No último filme, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, a gente teve uma cena de flashback do Ed e da Lorraine ainda jovens. Uma cena rápida, mas muito marcante, que inclusive a gente amou. Nessa cena já dava pra sentir que existia uma história enorme antes de tudo aquilo. O primeiro caso
primeiro contato, o momento que a vida deles virou de cabeça pra baixo. E esse prelúdio parece vir pra contar exatamente isso. Por isso faz bastante sentido imaginar que Primeira Comunhão vá acompanhar versões mais jovens do Ed e da Lorraine. Inclusive, os atores que interpretaram o Ed e a Lorraine em Invocação do Mal 4 pode voltar pra interpretar eles aqui também. Isso não é confirmado, mas é bem possível. Agora, olha como isso se conecta com o resto do universo. Depois do quarto filme, muita gente acreditou que esse quinto filme poderia contar a história da Judy, mas isso não faz sentido porque ele foi anunciado como um prelúdio. Então nós vamos ver uma história contando o que aconteceu antes. Então, de repente, eles estejam fazendo isso para preparar o terreno para que mais pra frente eles falem sobre a Judy. A Judy sempre esteve ali na franquia, desde criança, cercada por objetos amaldiçoados, casos sobrenaturais e situações que não eram nada normais para uma criança viver. E isso deixou uma marca na Judy, e nos filmes mais recentes, principalmente em Invocação do Mal 4, isso ficou ainda mais claro. A Judy deixa de ser só a filha dos Warrens e passa a demonstrar mais sensibilidade e se conectar mais com o mundo sobrenatural. Isso ficou muito claro pra gente que isso não foi só inserido no roteiro por qualquer motivo. Mesmo que esse novo filme seja uma prequel e não seja sobre ela, ele ajuda a fortalecer isso. A questão é que esse prelúdio pode reforçar de onde tudo veio para nos mostrar até onde a franquia pode ir. Porque às vezes, para seguir em frente, você precisa voltar no início. Com essa frase icônica aqui eu termino esse vídeo, então conta o que vocês estão esperando de Invocação do Mal 5. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!